Olá, irmãos. É uma alegria poder chegar até o teu lar, até a tua casa, através do Maranata em Casa e poder compartilhar um pouco da mensagem que nós trouxemos neste domingo, dia 31 de julho, para a nossa igreja. E a mensagem que nós trazemos para que você possa compartilhar aí no teu grupo fala de uma carta que o apóstolo Paulo escreveu a Filemon. E o título dessa mensagem, Onésimo, uma história de reconciliação. Onésimo, ele era um escravo de Filemon. E Paulo conhecia bem a Filemon, uma vez que Paulo tinha pregado o evangelho para ele, e Filemon, embora sendo um homem rico e um homem de muitas posses, ele, na sua casa, ele recebia e tinha a reunião da igreja de Colosso. Mas Onésimo, o seu escravo, um dia ele faz uma coisa muito grave e ele causa um prejuízo muito grande a Filemon, porque ele rouba a Filemon e foge. E quis que Onésimo, ao fugir, fosse para Roma, onde o apóstolo Paulo estava preso. E lá na prisão, o apóstolo Paulo, ele prega o evangelho a Onésimo. E o evangelho, a graça de Cristo, transforma o coração daquele homem. Um homem que era um servo inútil e Jesus o transforma num servo útil. E aí, nós tiramos algumas lições desta carta. Esta carta interessante que fala principalmente da amizade, do perdão e da transformação na vida de um homem. E Paulo envia Onésimo de volta até o seu senhor, a Filemon. E as lições que nós tiramos dessa história é que Paulo envia Onésimo a Filemon para que ele o receba, não que o receba mais como um escravo, mas sim como um cristão e um irmão em Cristo. E que Filemon o acolha. E a primeira lição que nós tiramos dessa história é acolhimento. Que através da mensagem esse homem é transformado e volta para o seu Senhor e que Filemon acolhe ele como um cristão. Acolhimento. Isso é muito interessante porque nós pregamos essa palavra levando-se em conta uma característica muito importante que tem a nossa igreja, que é uma igreja acolhedora, que tem acolhido pessoas e pessoas têm sido transformadas e têm sido bênção aqui na igreja. E a segunda lição que nós tiramos desta mensagem é que Filemon, a acolher Onésimo, não só o acolha como um cristão, mas que honre a ele, que cuide dele e que não trate mais ele como um escravo, mas que trate ele como um irmão em Cristo. E o apóstolo Paulo fala, receba-o e o honre como se estivesse recebendo a mim. Eu mando hoje, Onésimo, até você como se fosse um filho e quero que você honre a Onésimo. E a lição para a nossa igreja, para as nossas vidas é que nós, quando acolhemos alguém, nós temos que honrar essa pessoa. Honrar, porque o mundo lá fora trata as pessoas talvez pela posição social, pelo que ela tem no bolso, pelo que ela representa. Mas na igreja, Jesus não faz acepção de ninguém. E Ele quer que nós honremos uns aos outros, porque todos somos iguais perante Deus. E a terceira lição que nós tiramos desta história é que a dívida foi paga. Paulo, ao pregar o evangelho a Onésimo, ele prega e fala do amor de Cristo, que Cristo pagou o preço. E Paulo conhecia o caráter de Onésimo e viu o homem que ele tinha sido transformado. E ao enviar a Filemon, ele diz a Filemon, eu quero que você acolha, que você honre, e a dívida que porventura possa ter existido de Onésimo quanto a você, eu pagarei. Se você me deve alguma coisa, isso você não me deve mais nada. Contanto que você receba e receba como um irmão em Cristo. E a questão do preço,
quando nós acolhemos, quando nós honramos a dívida que nós tínhamos, porque nós, como igreja, o pecado faz separação de nós e o Pai. E Deus, Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. E por causa do amor de Deus é que Ele mandou o seu Filho, Jesus. E Ele pagou o preço lá na cruz. Não foi com ouro e nem com prata, mas foi através do sangue de Jesus. Jesus cravou lá na cruz. A dívida que existia contra eu, contra você, ela foi paga lá na cruz do Calvário. Infeliz é o homem que, mesmo depois de ser transformado, de ser alcançado pelo Evangelho, ainda se culpa de alguma coisa. Quem somos nós para nos culpar de alguma coisa? Nós vivemos novidade de vida. E a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós somos novos. Então, essas 3 lições: acolhimento, honra e dívida paga. Nós somos mais do que vencedores. Eu quero que vocês compartilhem aí em casa, com o grupo, sobre esta mensagem linda desta carta que Paulo escreve a Filemão. Um capítulo somente, 25 versículos, mas que trazem lições muito importantes para a nossa vida e para a vida da igreja. E a igreja começa na nossa casa. É importante que nós observemos isso. Nós devemos acolher, honrar e falar do preço que foi pago por Jesus para nos resgatar e nos dar uma nova vida, uma vida de esperança, de vida eterna. Nós temos que fazer isso em casa. Que você, ao estar compartilhando em grupo, você possa ver isso e refletir. Você tem acolhido os teus aí na tua casa? Você tem honrado os teus? Você tem falado do preço que foi pago pela tua vida? É muito fácil às vezes nós evangelizarmos e falarmos do amor de Cristo na igreja, mas nós precisamos fazer isso na nossa casa. Começar dentro de casa, honrar os filhos, o marido honrar a esposa honrar o marido, honrar os avós, honrar os pais, honrar os vizinhos, honrar o meu companheiro de trabalho. Eu desejo a vocês que façam um grande estudo e que vocês reflitam e que vocês fiquem na bênção do Senhor e que esta palavra que falou muito ao meu coração possa ajudá-los numa transformação de vida para cada um de vocês. Deus abençoe a todos.